Respira, só por um instante. Esquece o barulho, a correria, porque esse é um momento só seu com Deus. Tem algo muito especial para acontecer aqui hoje. E não é por acaso que você está ouvindo isso agora. A Bíblia diz no Salmo 34, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso não é só uma frase, é uma promessa viva, real, para quem, assim como você, só quer começar o dia sentindo que não está sozinho. Deus te vê, te escuta, te entende e hoje quer te lembrar que Ele está mais perto do que você imagina. Então, vem comigo, porque essa palavra é para acender a fé no seu coração. Sabe, tem algo muito especial em começar o dia na presença de Deus. A própria palavra nos mostra isso. O Salmo 34 é uma promessa viva para quem escolhe não caminhar sozinho, para quem busca a direção divina logo ao acordar. Quando a Bíblia diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, ela está falando de um Deus que não se distancia, que não se esconde, mas que se aproxima, que abraça, que cuida. Imagina você levantar, respirar fundo e saber que o céu inteiro está atento, que existe uma mão estendida sobre sua vida. Isso muda tudo. Porque quando Deus está perto, o peso do dia fica mais leve, a ansiedade perde força e a paz começa a ocupar o lugar de qualquer incerteza. Hoje é um desses dias que Deus separou para te lembrar. Eu estou aqui, eu cuido de você, eu te sustento. Por isso, não deixa essa oportunidade passar. Esse é um momento para alinhar sua mente, seu coração e sua vida com os céus. Porque quem busca Deus logo pela manhã recebe respostas, recebe direção, recebe proteção. Deixe seu like nesse vídeo agora mesmo. Isso faz essa oração alcançar outras vidas que também estão clamando por uma resposta. A palavra diz em Salmo 119, 105, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você se inscreve aqui, se conecta a uma jornada diária de luz, direção e fé. Não é só um canal, é um lugar onde Deus fala com você todos os dias. E agora, prepara teu coração, porque nós vamos orar juntos. E eu creio, Deus vai falar com você. Agora, feche seus olhos, respira profundamente. Esquece por alguns instantes tudo o que está ao seu redor. É só você e Deus aqui. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse amanhecer. A Tua palavra nos garante, no Salmo 34, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E é nessa certeza que nos achegamos a Ti. Pai, nós reconhecemos que não somos nada sem a Tua presença. Nada. É por isso que, antes de qualquer coisa, antes de qualquer passo, nós escolhemos começar esse dia nos rendendo a Ti. Que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração. Que nossos pensamentos sejam alinhados com os Teus pensamentos. Que nossos caminhos sejam dirigidos pela Tua mão. Espírito Santo, visita agora cada lar, cada pessoa que está ouvindo essa oração. Que a Tua presença seja real, palpável, doce, forte, restauradora. Que todo peso, toda inquietação, toda preocupação vá sendo dissolvida agora pela força da Tua paz. Que a presença do Senhor se torne tão evidente, tão viva, que seja impossível ignorar o quanto Tu és bom, o quanto Tu és fiel, o quanto Tu cuidas de nós. Senhor, nós tomamos posse do Salmo 34. Cremos que o Senhor está perto e por isso, nesta manhã, nós pedimos, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, nos dá a direção divina. Que nada neste dia aconteça fora do Teu controle. Que cada passo seja guiado por Ti. Que cada decisão seja orientada pelo Teu Espírito. Pai, enche nossos corações de paz, aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem do que temos ou deixamos de ter, mas vem do Teu trono, vem da certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Renova agora, Senhor, as forças desse filho, dessa filha que ora comigo. Renova, Pai, a esperança, renova o ânimo.
que todo cansaço vá embora. Que toda sensação de desânimo, de impotência, de incerteza seja substituída agora pela convicção de que quem anda na tua presença nunca anda sozinho. Nós declaramos: esse dia será abençoado. Esse dia será cheio da tua graça, cheio da tua proteção, cheio da tua presença. Que toda seta contrária caia por terra, que toda palavra de maldição seja anulada, que toda armadilha do inimigo seja desfeita agora, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos essa manhã a Ti. Entregamos cada detalhe desse dia nas Tuas mãos. Nossos compromissos, nosso trabalho, nossa família, nossos sonhos, nossas preocupações, tudo, absolutamente tudo, nós colocamos diante do Teu altar, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que não há problema grande demais para Ti. Não há porta fechada que Tu não possas abrir. Não há situação impossível quando o Senhor estende a mão. Senhor, derrama agora sobre nós um espírito de sabedoria, de discernimento, que possamos ao longo desse dia perceber a Tua voz, perceber os Teus sinais, perceber quando o Senhor está nos direcionando, que cada decisão que tomarmos hoje esteja debaixo da Tua direção divina. Pai, visita agora também os lares. Entra nesta casa, Senhor. Visita cada cômodo, cada ambiente, que haja paz onde há confusão, que haja amor onde há desentendimento, que haja cura onde há dor, que haja restauração onde há cansaço, onde há desgaste, onde há feridas emocionais. Que a Tua presença, Senhor, seja como uma luz que invade e dissipa toda a escuridão. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta esse amor invadir o seu interior, preenchendo, curando, transformando, alinhando, restaurando. E assim como está escrito no Salmo 34, nós declaramos: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, Senhor, fica perto de nós, fica perto da nossa casa, fica perto dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa família. Que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nós, hoje e todos os dias. Nós também pedimos, Pai, que toda ansiedade seja lançada fora, que toda preocupação excessiva seja transformada em confiança, que cada pensamento de dúvida, de medo, de insegurança seja agora substituído pela certeza de que o Senhor está no controle. O Senhor é Deus de promessas. O Senhor é Deus que não falha, que não esquece, que não abandona. Traz resposta, Senhor. Traz direção divina para quem está perdido. Abre caminhos onde não há. Coloca oportunidades diante de nós. E quando as portas se abrirem, que possamos reconhecer que foi a Tua mão, foi a Tua provisão, foi o Teu cuidado, foi o Teu amor. Pai, visita também aqueles que estão enfermos. Que haja cura hoje. Cura no físico, cura na alma, cura no espírito, que haja restauração plena, porque sabemos que Tu és Deus que sara, que cuida, que transforma, que levanta, que renova. Renova hoje, Senhor, a nossa esperança. Nos ajuda a lembrar que não caminhamos sozinhos, que em cada detalhe do nosso dia o Senhor está presente. Que não existe oração ignorada, que não existe lágrima que Tu não vejas, que não existe clamor que não chegue até o Teu trono. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos. Antes mesmo de ver, nós Te agradecemos. Antes mesmo de receber, nós Te agradecemos, porque sabemos que enquanto nós oramos, o céu já está trabalhando a nosso favor. Sabemos que enquanto declaramos essa palavra, os anjos estão sendo enviados, os céus estão se movendo e a Tua promessa está se cumprindo. Pai, nós tomamos posse da Tua presença, tomamos posse da Tua proteção, tomamos posse da Tua paz, tomamos posse da Tua direção divina e declaramos: este dia será diferente, este dia será abençoado. Este dia será cheio da Tua graça, cheio do Teu cuidado, cheio da Tua bondade, cheio da Tua mão poderosa sobre nós. Que nada, absolutamente nada, tire de nós a certeza de que somos cuidados, amados, protegidos e guiados pelo Deus que não falha, que não abandona, que não desiste de nós. Nós entregamos tudo,
nossos passos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sonhos, tudo está diante de Ti, Senhor, e declaramos que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Que os Teus planos prevaleçam, que a Tua mão nos conduza, que o Teu Espírito nos fortaleça. E que a cada momento deste dia possamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, perceber os Teus sinais e seguir na direção que o Senhor está apontando. Agora, respira fundo, guarda essa paz dentro de você, porque Deus já está agindo. Você não está sozinho, você nunca esteve e nunca estará. Sentiu Deus falar com você nesse momento? Então deixe nos comentários o seu amém. Isso mostra que você entendeu cada mensagem passada nessa oração. Eu quero orar por você. E se ainda não se inscreveu, se inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui, todos os dias, nós começamos o dia na presença de Deus, buscando direção divina, vivendo as promessas e ouvindo a voz do Senhor. Agora, depois dessa oração, vou te contar uma história que tem tudo a ver com a promessa que nós acabamos de declarar aqui. Uma história real. Uma história que mudou vidas e que até hoje ecoa como testemunho, como inspiração e como direção divina para quem busca Deus logo pela manhã, para quem deseja viver debaixo da proteção e da promessa do céu. Você já ouviu falar de Davi, não é? Claro que sim. A maioria conhece Davi como aquele que venceu Golias, o gigante. Mas a verdade é que há muito mais sobre a vida de Davi que nem sempre a gente fala. E eu acredito que entender isso hoje pode destravar algo na sua vida. Pode abrir teus olhos espirituais e renovar sua esperança. Porque o Davi que escreveu o Salmo 34 não era o rei no auge de sua glória. Não, esse Davi estava em fuga. Estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. Ele não estava no trono, não estava rodeado de honra, nem recebendo aplausos. Pelo contrário, ele estava escondido, fugindo pela própria vida, perseguido, rejeitado, ameaçado, sem saber como seria o amanhã. Pensa comigo, um homem que tinha promessas de Deus. Deus já havia usado o profeta Samuel para ungir Davi como rei. Já tinha declarado sobre ele que ele seria levantado, que teria um futuro brilhante, que sua linhagem seria abençoada. Davi tinha essa promessa. Mas, naquele momento específico, parecia que tudo estava fora do lugar. Olha como é forte isso. Davi tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Mas o que ele estava vivendo parecia completamente contrário ao que Deus havia prometido. Você já se sentiu assim? Quando você sabe que Deus tem promessas para você, sabe que Deus é contigo, sabe que há uma palavra liberada no céu sobre a sua vida, mas olha ao redor e parece que tudo está desmoronando. Parece que as portas estão fechadas, que as coisas não estão andando, que as respostas não chegam. Era exatamente assim que Davi estava. Ele fugia de Saul, que queria matá-lo. Teve que se esconder em cavernas, teve que fingir estar louco para não ser morto. Olha o nível de humilhação que esse homem viveu. E aí vem a pergunta: como pode alguém que tem uma promessa tão grande viver uma situação tão difícil? Sabe qual é a resposta? Porque antes da coroa, Deus trabalha o coração. Antes do trono, Deus forja a alma. Antes de cumprir a promessa no externo, Deus molda quem você é no interno. Deus estava formando em Davi um coração segundo o coração dele. E foi nesse contexto, nesse cenário de dor, de incerteza, de fuga, de medo, que Davi escreveu o Salmo 34. Um salmo que não é só poesia, é uma declaração de fé. É um grito da alma que escolhe confiar mesmo quando não entende, que escolhe adorar mesmo quando tudo parece estar desabando. Quando Davi declara: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido", ele não está falando isso da boca para fora. Ele não está pregando para ninguém.
Ele não está querendo parecer forte. Ele está dizendo isso para ele mesmo. Ele está se lembrando de que, mesmo sem entender o que Deus estava fazendo, mesmo sem saber quando aquela luta acabaria, ele tinha uma certeza: Deus estava perto. Agora, olha como isso se conecta com a sua vida. Talvez você também esteja em um momento onde as coisas parecem não fazer sentido, onde você olha para o que Deus te prometeu e para o que você está vivendo, e parece que não combina. Parece que há uma distância enorme entre a promessa e a realidade. Mas escuta o que eu vou te dizer agora, com toda a convicção, com toda a fé, com toda a certeza do céu sobre a minha vida e sobre a sua. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te deu promessas para te decepcionar. Deus não falha, Deus não erra, Deus não esquece. O que você está vivendo hoje não cancela o que Deus prometeu. O fato de as coisas estarem difíceis agora não significa que Deus mudou de ideia sobre você. Pelo contrário, muitas vezes são exatamente esses momentos de silêncio, de espera, de luta, que estão gerando em você um coração preparado para viver o que o céu já tem liberado. Sabe o que me impressiona em Davi? É que mesmo em meio à perseguição, mesmo fugindo, mesmo vivendo escondido, ele escolheu buscar a Deus. Ele não se afastou, ele não ficou murmurando, questionando, se revoltando. Ele escolheu transformar aquele lugar de dor num lugar de adoração. Imagina a cena: um homem sozinho, em fuga, com medo, mas de joelhos dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Isso é muito forte. Isso não é religiosidade. Isso não é frase bonita. Isso é convicção. Isso é intimidade com Deus. Isso é saber que a nossa vida não está nas mãos dos homens, nem nas circunstâncias, mas nas mãos do Deus que tudo governa. E é essa mesma fé que hoje eu quero que você ative no seu coração. Porque assim como Deus estava com Davi naquela caverna, naquele deserto, naquela fuga, Deus também está com você agora. Ele está presente nesse amanhecer, está ouvindo cada palavra que sai da sua boca, está atento a cada pensamento, a cada lágrima, a cada clamor que sobe do seu coração. O que parece silêncio, na verdade, é Deus trabalhando nos bastidores. O que parece demora, na verdade, é Deus preparando o cenário, ajustando tudo, alinhando o céu e a terra, para cumprir na sua vida aquilo que ele já determinou. Davi precisou passar pelo processo, precisou ser moldado, treinado, fortalecido, porque para sentar no trono que Deus tinha para ele, não podia ser qualquer pessoa. Precisava ser alguém com o coração alinhado ao coração de Deus. E sabe, talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora, forjando seu coração, aumentando sua fé, gerando maturidade espiritual, te ensinando a confiar, a descansar, a depender totalmente dele, porque o que ele tem para sua vida é grande demais para ser entregue sem preparo, sem alinhamento, sem transformação interna. Por isso, hoje, escolhe fazer como Davi. Escolhe adorar, mesmo sem entender. Escolhe confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Escolhe declarar: Deus está comigo, Deus não me abandona, Deus não falha. E guarda isso no seu espírito. A caverna não é o seu destino, é só o seu processo. O deserto não é o fim, é só o caminho. O esconderijo não é fracasso, é proteção divina. Porque quem se esconde em Deus não se perde. Quem espera em Deus nunca é decepcionado. Assim como chegou o dia em que Deus honrou Davi, em que Deus colocou ele no trono, em que as promessas se cumpriram, também vai chegar o seu dia. O dia em que o céu vai se alinhar com a terra e você vai ver com os próprios olhos o cumprimento de tudo aquilo que Deus já te falou. Então, não desanima, não desiste, não abaixa a cabeça. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar: eu estou perto. Eu te vejo, eu te sustento, eu cuido de você, eu sou a sua força, eu sou a sua direção, eu sou o teu Deus. Sentiu essa palavra entrar no seu espírito? Escreve aqui nos comentários: eu creio na promessa, Deus está comigo.
Escreve também seu pedido de oração. Deus quer interceder por você. Agora guarda isso no teu coração. O que Deus fez na vida de Davi não foi apenas para ele. Foi para mim, foi para você, foi para todo aquele que decide buscar a presença de Deus. A Bíblia não conta histórias só para a gente saber o que aconteceu no passado. Ela revela princípios espirituais que continuam vivos, que continuam ativos, que continuam operando na vida de quem crê, de quem busca, de quem se posiciona no altar, de quem escolhe acordar pela manhã e dizer: Deus, eu preciso da tua presença. Fala comigo, Senhor, me dá direção divina, me guia no centro da tua vontade. Percebe como isso se conecta diretamente com você? Porque assim como Davi teve que aprender que Deus estava perto, mesmo quando tudo parecia desmoronar, nós também, muitas vezes, precisamos ser lembrados disso. A presença de Deus não se manifesta apenas quando tudo está bem, quando tudo está organizado, quando as coisas estão do jeito que queremos. Não. A presença de Deus se manifesta sobretudo nos lugares de quebra, nos dias em que o nosso coração está esmagado, nas manhãs em que acordamos sem entender muita coisa, mas decidimos levantar as mãos e dizer: Deus, me guia, me sustenta, me dá força. E sabe o que é lindo nisso? É que Deus não rejeita quem vem com o coração sincero. A Bíblia afirma que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso não é uma metáfora, isso não é poesia, isso é uma promessa, é uma chave espiritual, é um código divino, é uma realidade que se cumpre todos os dias na vida de quem escolhe viver debaixo da promessa de Deus. Agora olha, eu não sei exatamente o que você está enfrentando hoje, mas uma coisa eu sei: Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. Talvez tenha coisas que você nem consegue colocar em palavras. Talvez existam lutas que nem todo mundo entende. Talvez exista um peso aí dentro que você nem sabe explicar. Mas Deus entende. Deus vê aquilo que ninguém vê. E Ele te trouxe até aqui para ouvir essa palavra, para se conectar com essa oração da manhã, para te lembrar que Ele não desistiu de você, que Ele está perto, que Ele te sustenta, que Ele cuida de você, que Ele te guarda, que Ele te direciona. É por isso que começar o dia na presença de Deus não é só um hábito, é uma estratégia espiritual, é uma arma poderosa contra o desânimo, contra a ansiedade, contra o medo, contra a insegurança. Porque quando você acorda e decide buscar a presença do Altíssimo, tudo começa a se alinhar. A tua mente começa a se alinhar com o céu. Teu coração começa a se encher de paz, teu espírito começa a ser fortalecido. E sabe o que acontece? Coisas começam a mudar, portas começam a se abrir, caminhos começam a se formar, respostas começam a chegar, porque o céu se move a favor de quem se move em direção a Deus. Você não faz ideia do quanto isso é poderoso. Às vezes, no natural, nada mudou. Mas dentro de você, tudo começa a ser transformado. E quando muda por dentro, o lado de fora, cedo ou tarde, também muda. Porque não tem como Deus operar dentro e o externo permanecer do mesmo jeito. Olha para a vida de Davi. Quando ele estava na caverna fugindo, ninguém dava nada por ele. Ninguém imaginava que aquele homem escondido, rejeitado, humilhado, seria o rei que Deus havia separado. Aos olhos dos homens parecia o fim, mas aos olhos de Deus era só o começo. A caverna era o lugar onde Deus estava alinhando o coração dele, fortalecendo, preparando, ensaiando, forjando um rei. E no tempo certo, tudo aquilo que parecia desespero, que parecia fim, que parecia fracasso, se transformou em testemunho, em honra, em vitória, em cumprimento de promessa. E Deus está fazendo o mesmo na sua vida. Talvez você não perceba ainda. Talvez aos teus olhos pareça que nada está acontecendo. Mas nos bastidores, Deus está movendo céus e terra a teu favor. Está alinhando tudo.
está preparando tudo, está construindo algo que você ainda não consegue ver, mas que no tempo certo vai se manifestar. Sabe, às vezes a gente quer que Deus nos leve direto para o trono, direto para o lugar da promessa, direto para o milagre, direto para a realização dos nossos sonhos. Mas Deus nos ama tanto que antes de nos levar para esse lugar, Ele nos leva para um processo que não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Porque Deus não entrega a promessa para quem não está pronto para carregar. Deus não coloca coroa na cabeça de quem ainda não aprendeu a depender totalmente dele. E isso não é castigo. Isso é amor. Isso é cuidado. Isso é graça. Isso é misericórdia. Por isso, se hoje você sente que está no meio do processo, entenda: Deus não te esqueceu. Deus não te rejeitou. Deus não te abandonou. Muito pelo contrário, Deus está mais perto do que nunca. Ele te trouxe aqui hoje para te lembrar disso, para renovar tua fé, para reacender tua esperança, para realinhar teu coração com o céu. E guarda isso: quem anda com Deus nunca anda sozinho. Quem busca a direção divina todas as manhãs, quem escolhe começar o dia com oração, com adoração, com entrega, esse nunca fica sem resposta, nunca fica sem cuidado, nunca fica sem proteção, nunca fica sem direção. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom, Deus é presente, Deus é aquele que vê além do que os olhos podem ver, que entende além do que as palavras podem explicar, que age além do que a nossa mente consegue imaginar. Por isso, hoje, escolhe alinhar teu coração com o céu. Escolhe entregar tudo nas mãos do Senhor. Escolhe confiar, descansar, esperar. Porque a caverna não é o fim, o processo não é o fim, a luta não é o fim, o silêncio não é o fim, é só o meio. O fim é vitória, é promessa cumprida, é testemunho, é honra, é milagre, é resposta. É Deus fazendo infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou, do que você imaginou. E eu quero te dizer mais uma coisa. Guarda isso no mais profundo do teu espírito. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa quem acredita ou quem não acredita, não importa quem apoia ou quem critica. O que importa é que quem te prometeu foi Deus. E Deus não falha. Deus não muda. Deus não volta atrás. Deus não quebra aliança, Deus não esquece, Deus não abandona. Então hoje, levanta tua cabeça, enche teu peito de fé, enche teu coração de esperança e declara aí onde você está: o Senhor está comigo, eu tomo posse da promessa, eu tomo posse da direção divina, eu tomo posse da proteção de Deus sobre a minha vida. Porque assim como Davi, você também vai ver com os próprios olhos, vai viver, vai experimentar, vai testemunhar o cumprimento de tudo aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Se você ainda não deixou seu like, agora é um bom momento. Esse simples gesto ajuda essa oração a alcançar outras pessoas que estão precisando de uma palavra de fé hoje. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta que alguém está esperando. Agora guarda isso no mais profundo do teu coração, porque o que Deus quer gerar em você, através dessa palavra, através dessa oração da manhã, é uma consciência espiritual tão forte, tão alinhada com o céu, que nenhuma circunstância da terra vai conseguir roubar de você essa certeza. Deus está contigo, Deus te guarda, Deus te sustenta, Deus te direciona. E sabe, existe algo poderoso acontecendo exatamente agora, enquanto você escuta essa palavra. Algo invisível aos olhos naturais, mas extremamente real no mundo espiritual. Porque quando você se conecta com Deus, quando você escolhe começar o seu dia buscando a presença do Altíssimo, clamando por direção divina, tomando posse da promessa de Deus, os céus se movem, existe uma liberação espiritual acontecendo. O que parecia fechado
começa a se abrir. O que parecia impossível começa a se tornar possível. Porque não há nada, absolutamente nada, que possa resistir à voz de Deus, liberando promessas sobre a sua vida. Mas olha, tem algo que Deus quer te ensinar aqui. Algo que Davi aprendeu no processo. Algo que quem caminha com Deus precisa entender profundamente. A diferença entre esperar passivamente e esperar ativamente. Tem muita gente que pensa que esperar em Deus é simplesmente cruzar os braços e aguardar. Mas não é assim. Esperar no Senhor é uma atitude de fé, é uma postura espiritual. É quando você, mesmo sem ver, mesmo sem entender, decide se alinhar com o céu, decide declarar a promessa, decide viver na presença, decide começar cada dia na oração, no clamor, na adoração, na entrega. É exatamente nesse lugar, nesse espaço sagrado da tua busca, que Deus começa a liberar respostas, começa a abrir portas, começa a direcionar teus passos, começa a alinhar situações, começa a transformar ambientes, começa a mover pessoas, começa a manifestar promessas. E é aqui que muita gente desiste, porque querem ver para crer, querem ter a resposta primeiro para depois acreditar. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, você crê primeiro, você declara primeiro, você ora primeiro, você se posiciona primeiro. E então, as coisas começam a acontecer. Por isso que a oração da manhã não é só uma rotina espiritual, não é só uma tradição bonita, é uma chave que abre portas no mundo espiritual. Uma chave que te conecta com o céu antes mesmo de enfrentar os desafios do dia. Quando você acorda e escolhe declarar: Deus, fala comigo hoje, me dá a direção divina, eu tomo posse da tua promessa. Você está ativando algo no mundo espiritual que muda completamente a sua caminhada. Sabe? Tem coisas que não vão se resolver com força humana. Tem situações que não vão se destravar só com esforço, só com planejamento, só com inteligência natural. Elas se destravam no secreto, na presença, no alinhamento com Deus, no lugar da oração. Foi isso que Davi descobriu. Foi isso que fez dele um homem segundo o coração de Deus. Não foi a força dele, não foi a habilidade dele, não foi a estratégia dele, foi o coração rendido, foi a intimidade, foi a dependência, foi a capacidade de se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E deixa eu te dizer, esse é o lugar mais seguro que você pode estar. O lugar onde você entrega, onde você confia, onde você descansa, onde você escolhe caminhar não pela vista, não pelo que sente, não pelo que ouve, mas pela certeza de que Deus é contigo, de que Deus te guarda, de que Deus te sustenta e de que Deus cumpre tudo aquilo que prometeu. Porque olha, deixa eu te lembrar de algo muito forte agora. Não é sobre o quanto você é forte, não é sobre o quanto você é capaz, não é sobre o quanto você acerta, é sobre o quanto Deus te ama, é sobre o quanto Deus é fiel, é sobre o quanto Deus é bom. E sabe o que mais? A tua fraqueza não afasta Deus de você. O teu cansaço não faz Ele te abandonar. A tua dor não faz Deus virar o rosto. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos, nesses dias, nessas manhãs em que você acorda se sentindo mais frágil, mais pequeno, mais cansado, que o céu se inclina, que Deus se aproxima, que Ele se revela. Porque está escrito, e se está escrito, está firmado no céu: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso não é poesia, isso não é metáfora, isso é verdade espiritual. Isso é aliança, isso é promessa, isso é realidade para quem crê. Por isso, hoje, enquanto você escuta essa palavra, eu te convido a fazer uma escolha simples, mas extremamente poderosa. A escolha de não viver mais guiado pelas circunstâncias, mas sim pela promessa. A escolha de não se mover mais pelo que vê, mas sim pelo que Deus diz.
E sabe, tem um tipo de paz que só quem caminha assim experimenta. Uma paz que não depende das respostas. Uma paz que não depende do que os olhos naturais estão vendo. É uma paz que vem da presença, que vem da certeza de que Deus te guarda, te sustenta, te orienta, te levanta, te protege. É aquela paz que Davi sentiu dentro da caverna, aquela paz que não fazia sentido no natural. Porque imagina, um homem fugindo, sendo perseguido, sem casa, sem estabilidade, sem segurança, e ainda assim levantando as mãos e dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Isso não é religiosidade. Isso é vida com Deus. Isso é dependência. Isso é intimidade. Isso é saber que quem te sustenta não é o salário, não é a conta bancária, não são as pessoas, não são as circunstâncias. É Deus. Sempre foi Deus. Sempre será Deus. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você começa a acordar diferente. Você começa a olhar para o dia diferente. Você começa a perceber os sinais de Deus no simples, no pequeno, no detalhe. Uma mensagem que chega, uma ligação que você não esperava, uma porta que se abre, uma direção que surge, uma palavra que vem como resposta. E então você entende: Deus nunca te deixou, nunca te abandonou, nunca te esqueceu. Ele estava o tempo todo cuidando. O tempo todo alinhando, o tempo todo movendo coisas no mundo espiritual para que, no tempo certo, você pudesse viver aquilo que Ele te prometeu. Então hoje, escolhe confiar, escolhe descansar, escolhe declarar com tua boca: eu creio na promessa. Eu tomo posse da direção divina. Deus está comigo. Deus me guarda. Deus me sustenta. Deus me dá paz. Deus me dá força. Deus me dá sabedoria. Deus me dá respostas. Porque a tua oração da manhã não é só uma rotina. É um ato de guerra espiritual. É um posicionamento. É uma declaração para o céu, para a terra e até para o inferno de que a tua vida tem dono. De que você não caminha sozinho, de que quem te guia é o Espírito Santo, quem te protege é o Senhor dos Exércitos, quem te sustenta é o Deus de promessas. E sabe, tudo muda quando você entende isso. Tudo muda quando você escolhe viver assim. Tudo muda quando você escolhe, dia após dia, manhã após manhã, começar tudo na presença. Por isso, guarda essa palavra. Escreve ela no teu coração, carrega ela na tua mente, declara ela com tua boca e caminha sabendo: Deus está contigo. Agora respira fundo, guarda essa paz no teu coração, porque nada é mais poderoso do que começar o dia assim, alinhado com a presença de Deus, revestido da promessa, caminhando na certeza de que quem te guarda não dorme, quem te protege não falha e quem te guia nunca te abandona. O Salmo 34 não é apenas uma palavra, é um lembrete diário de que você não está sozinho. Deus está perto. Perto quando você acorda, quando você sai de casa, quando enfrenta os desafios, quando tudo parece incerto, Deus está perto. E guarda isso. Quem tem a direção divina nunca anda perdido. Quem carrega uma promessa do céu dentro do peito caminha de cabeça erguida, mesmo quando o cenário parece contrário, porque sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, vai cumprir. Por isso, hoje, sai para viver esse dia com fé. Sai com a convicção de que milagres podem acontecer a qualquer instante. Sai com os olhos atentos, porque Deus vai te surpreender. A qualquer momento, uma resposta chega. A qualquer momento, uma porta se abre. A qualquer momento, algo sobrenatural pode acontecer. Escreve aqui nos comentários o que Deus falou com você hoje, ou o nome de alguém que você quer colocar em oração. Sua partilha pode tocar outras vidas também. Aproveita para se inscrever. Faça parte da nossa comunidade e continue essa caminhada conosco todos os dias.
E para manter esse momento de paz, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Tem mais palavra esperando por você. Que o Senhor te abençoe, que te guarde, que te encha de paz, de força, de sabedoria e de graça. Que nada te falte, que tudo que vier contra você seja desfeito. Que a mão do Senhor te conduza em cada passo. Que hoje seja só o começo de uma nova estação na sua vida. Amém.